controlar ao invés de extinguir. Essa é a grande sacada dos estatistas em relação ao mercado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Tim Berners-Lee é uma lenda viva no mundo da tecnologia. Ele é simplesmente o pai da internet, responsável pelo nascimento da World Wide Web, como nós a conhecemos. Tim odeia o que a sua criação se tornou e já expressou o seu desagrado com a forma como as grandes corporações tomaram o que deveria ser um ambiente livre e colocaram restrições nele. Ele não gosta de como grupos como o Facebook, Google e Amazon centralizaram efetivamente a internet, nem como controlam os dados das pessoas. Neste artigo, pretendo expor como a situação chegou a esse ponto, como um ambiente projetado para ser livre se tornou algo que tem assustado as pessoas atualmente. Nesse momento, os defensores da liberdade estão perplexos em como as grandes empresas de tecnologia foram tomadas pela ideologia progressista. Tendo em vista esse fato, eu, como parte desse grupo de pessoas que defende a liberdade, também fico perplexo em como os CEOs dessas empresas não hesitam em usar as mesmas para promoverem o esquerdismo e calar as vozes dissonantes. É um fato público e notório que as correntes de pensamento liberais, o que inclui a Escola Austríaca de Economia, sempre alegaram que uma empresa tende a não promover nenhum tipo de discriminação e também como elas tendem a não querer ir contra a vontade da maioria dos seus consumidores. Pois bem, a situação atual aparentemente contesta essa premissa liberal, pois é sabido que a imensa maioria dos usuários de redes sociais, bem como a maior parte dos telespectadores das grandes redes de televisão ou leitores dos maiores jornais, são conservadores, com uma cosmovisão mais voltada aos chamados valores tradicionais. Como poderiam então essas empresas não somente ignorar tais valores, como até mesmo militar contra eles sem ter medo de desagradar seus usuários? A resposta é simples: o Estado. O Estado é a antítese do livre mercado capitalista. Primeiro as pessoas se unem num esforço criativo e passam a comercializar umas com as outras. Elas criam uma economia de subsistência, onde com o tempo começam a surgir um excedente de produção. Tal excedente é trocado via comércio, o que aumenta exponencialmente a qualidade de vida das pessoas. É nesse ponto que a existência da riqueza gera cobiça por parte de pessoas que querem constituir riquezas, mas não da forma capitalista, e sim por um caminho mais fácil: o roubo. O Estado é uma criação destinada a promover a predação e a parasitagem sobre a riqueza legitimamente constituída numa região. O sociólogo alemão Franz Oppenheimer, que viveu no início do século XX, denominou esses processos como um meio econômico e meio político de se adquirir riquezas. O filósofo francês Bertrand de Jouvenel, em sua obra O Poder, História Natural de Seu Crescimento, mostra detalhadamente como esse processo se deu na história através da conquista e subjugação que culminou no Estado. Nos últimos séculos, surgiram várias teorias revolucionárias que visavam, por meio do Estado, redimir o homem e construir um paraíso na Terra, destacando-se o comunismo e seu irmão mais novo, o fascismo. Enquanto o comunismo pregava a estatização e posterior socialização dos meios de produção, com a confecção de uma economia planificada e centralizada, a fim de eliminar todas as desigualdades existentes, o fascismo foi mais perspicaz e concluiu que seria um erro o poder tomar o caminho pregado pelos marxistas. Então, surge o embrião do moderno capitalismo de Estado. O caminho tomado pelo fascismo se consiste num controle indireto da economia, na qual ainda haveria prosperidade privada dos meios de produção, mas a última palavra seria sempre do governo em termos empresariais e mercadológicos.
Para que o capitalismo de Estado dê certo, é essencial a maior eliminação possível da concorrência. Para que o governo mantenha um efetivo controle da economia, ele precisa que os meios de produção e as demais riquezas do país estejam nas mãos do menor número de pessoas possíveis, e precisa também que as pessoas em questão sejam de confiança e estejam comprometidas com a causa nacionalista. Sendo assim, um governo fascista necessita criar o maior número de regulações e impostos possíveis, de maneira que só quem já está no mercado consegue suportar o ônus da existência. Infelizmente, a derrota da Itália e Alemanha não significou o fim do fascismo. A verdade é que muitas das premissas fascistas servem muito bem aos defensores da democracia. Democracia essa que é apenas mais uma forma de ditadura, pois nela a elite política ainda quer manter a maior parte do poder possível para poder expropriar a maior parte da riqueza produzida pelas pessoas. A elite política democrática, então, com um discurso girando em torno de defender a economia nacional, os trabalhadores, os pobres e oprimidos, promoveu uma alta regulamentação da economia que criou um capitalismo de Estado quase perfeito. É nesse ponto que entram as Big Techs. Elas são o resultado da reserva de mercado feita pelos governos que temiam a liberdade que a internet poderia dar às pessoas comuns. Por isso, os donos e executivos dessas empresas são tão favoráveis a um Estado controlador, regulamentador e cobrador de altos impostos. Essas pessoas sabem que se não fossem esses artifícios estatistas, as empresas deles teriam que competir com diversas outras empresas e, portanto, não teriam o tamanho e o poder que têm hoje. Hoje, as Big Techs podem até se dar ao luxo de ignorar seus clientes. Tudo isso graças ao Estado. Nesse sentido, o criador do sistema www concebeu o Inrupt, uma nova ideia para que haja novamente uma internet livre. O Inrupt é construído na plataforma Solid, algo que ele e outros profissionais do MIT vêm trabalhando há anos. O Solid é basicamente projetado para ser como os primeiros dias da internet, selvagem e gratuito. Em uma demonstração, ele abriu o que parecia uma página de navegador muito básica, extremamente simples. Partindo de um aplicativo criado para o seu uso pessoal, ele exibe a sua agenda, catálogo de endereços, bate-papos, música e outras coisas. É como se você combinasse o Google Drive com o WhatsApp, o Spotify e praticamente todos os dispositivos de armazenamento em nuvem e conectividade online que você usa hoje em um só lugar. O grande diferencial desse projeto é que todas as informações estão sob o seu controle. A ideia é promissora, mas no momento só se pode torcer para que isso dê certo. É isso aí, obrigado pela audiência. Este artigo foi sugerido por Fausto Silva, escrito por Atos Henrique, revisado por Paulo Almeida e narrado por BitDove. Se gostou do vídeo, clique no ícone de curtir aqui abaixo e compartilhe nas redes sociais. Se deseja ser notificado de novos vídeos, clique em inscrever-se e depois no ícone do sininho. Até a próxima, tchau!